Eu fui motorista de entrega de pizzas por 8 meses aqui em Midtown, Detroit, mas parecia uma eternidade. Tive alguns empregos horríveis desde que larguei a faculdade, mas ser motorista de entrega foi, de longe, a pior coisa que já fiz por dinheiro. Vai muito além de ser tratado como lixo por um dono de loja armênio acima do peso ou ser enganado por uma mulher branca e vulgar que mente sobre a demora do seu pedido. Fui roubado, espancado e quase morto no trabalho. A primeira vez foi quando eu estava entregando para um prédio de apartamentos perto da 8 Mile. Acabei de sair do carro e estava pegando as pizzas no banco de trás quando vi um grupo de adolescentes se aproximando rapidamente. Eles começaram a fazer piadas sobre o quão surrado era meu velho carro e acho que estaria mentindo se dissesse que eles não tinham motivos para isso. Aquela coisa era uma lata enferrujada e eles estavam me provocando e eu respondi na mesma moeda. Parecia ser apenas uma brincadeira, mas então senti uma das mãos deles entrando nos meus bolsos, tentando pegar o maço de notas de $1 que eu usava como troco. Fiquei furioso, mas quando me virei, um dos garotos sacou uma faca enorme e me mandou entregar o dinheiro. Eu apenas reagi, joguei a única coisa que tinha disponível, a caixa de pizza, bem na direção do rosto daquele moleque. Eu nunca esperava o que aconteceu a seguir, mas quando joguei a caixa, ela se desfez no ar, liberando a pizza quente para cair bem no rosto do garoto. Eu sempre soube que nossa loja tinha a reputação de entregar pizzas bem quentes, acho que é por isso que estava sempre tão ocupada. Mas a forma como aquele garoto começou a gritar quando o queijo derretido grudou em seu rosto ladrão, foi ensurdecedor. Vi aquele mesmo garoto alguns dias depois com bandagens por todo o lado do rosto onde a pizza tinha caído. Estaria mentindo se dissesse que isso não me fez sorrir. Mas nem mesmo os roubos foram o pior, porque há alguns anos algo começou a acontecer com os motoristas de entrega de pizza aqui em Midtown, algo que parece saído de um filme de terror. Uma parte importante das iniciações de gangues por aqui é levar um possível membro para atacar alguém, mas como isso estava acontecendo em público, a polícia logo descobriu. Depois que grupos de idiotas ou clones de sangue começaram a ser presos diariamente, os bandidos decidiram se tornar mais espertos. Só Deus sabe de quem foi a ideia, mas de alguma forma alguém deve ter pensado em emboscar os motoristas de entrega depois de atraí-los para lugares abandonados em toda a cidade. A primeira vez que ouvi falar disso foi quando um cara de outra loja foi chamado para uma vizinhança tranquila e praticamente abandonada nos arredores da cidade. Ele chegou a uma casa grande de tijolos vermelhos, subiu os degraus da frente e aparentemente havia um bilhete na porta escrito algo como campainha quebrada, venha pelos fundos, tem uma gorjeta para você. A palavra o gorjeta deve ter sido a mágica que funcionou. Com a caixa de pizza na mão, o cara entrou no quintal dessa casa grande e antiga, onde viu um garoto com uma pistola na mão. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas terminou com o motorista de entrega sendo baleado na cabeça e no pescoço antes que os agressores roubassem apenas $20 em moedas e cédulas. O funeral dele foi há um mês atrás, e alguns dos motoristas da minha loja passaram para prestar suas homenagens. Eu não fui, porque senti que estaria me intrometendo, além disso, eu nunca contei a ninguém, mas eu realmente não gostava daquele cara. Ninguém merece perder a vida por causa de um maldito emprego de entrega. Mas isso aconteceu bem no meio dessa onda de iniciações de gangues. Quem iria dirigir para um bairro abandonado depois de receber um pedido com qualquer cobertura e qualquer refrigerante? Depois disso, a loja para a qual eu fazia entregas começou a criar uma lista negra de bairros onde era proibido entregar após o anoitecer. Mas mesmo isso não nos mantinha totalmente seguros. Um amigo meu da mesma loja acabou sendo assaltado durante o dia, enquanto fazia uma entrega para um bairro residencial de luxo. Alguns membros de gangue haviam invadido uma casa cujos donos estavam de férias. Ele tocou a campainha, eles o puxaram para dentro e o roubaram, levando no máximo $20 em troco. Quando ele disse a eles a verdade,
que era tudo o que tinha, eles o espancaram quase até a morte antes de roubar o carro dele. Ele ficou uma semana no hospital com a mandíbula presa. Isso me leva à minha última entrega para a pizzaria do Armin, o armênio. O espancamento que meu amigo sofreu me deixou muito paranoico, então eu peguei emprestado um revólver calibre 44, pensando em talvez desistir em breve. Foi surreal no extremo receber uma aula sobre como carregar e disparar aquela coisa e onde atirar em alguém. Era como se eu estivesse me alistando no exército ou algo assim. Cheguei ao endereço que me foi dado com 2 pizzas no banco de trás quando percebi que estava estranhamente silencioso. Havia um parque público do outro lado da rua e, graças a uma fileira de arbustos, eu não conseguia ver nada se aproximando daquele ângulo. Comecei a ter um mau pressentimento, um pressentimento muito ruim. Peguei o revólver .44 da minha caixa de luvas e foi então que vi um homem emergir dos arbustos do outro lado da rua usando uma daquelas malditas máscaras de palhaço. Sim, quando todo mundo estava colocando essas máscaras de palhaço para assustar as pessoas só para conseguir um vídeo viral perfeito. Mas eu não estava arriscando nada. Bati no vidro com o revólver em mãos, olhando para o cara e apontando a arma claramente à vista. Ele parou, deu uma olhada no revólver e colocou a mão por trás das costas, na cintura. Lembro-me de abrir um pouco a janela e gritar: "Não faça isso se você não quiser ser baleado." Eu não sou uma pessoa particularmente corajosa, mas não sei, a ideia de acabar com a mandíbula quebrada e o pensamento daquele pobre garoto que saiu para trabalhar uma noite e nunca voltou para casa, eu estava pronto para matar aquele filho da mãe da máscara de palhaço. Para mim, ele não era uma pessoa real, era como uma encarnação viva de tudo que eu odiava em viver nesta cidade. Mantive a arma apontada para ele enquanto dirigia para longe, as 2 pizzas ainda no banco de trás. Eu pedi demissão assim que voltei para a loja. Armin nem ficou surpreso quando devolvi o uniforme e peguei o dinheiro que me deviam por aquele turno. Já faz um tempo desde que pedi demissão, mas penso nisso quase todos os dias. Está nas notícias o tempo todo, algum motorista sendo roubado, espancado ou pior. Todo mundo parece aterrorizado com a automação no momento, mas ela não pode chegar rápido o suficiente para alguns empregos pelos quais não vale a pena perder a vida. Cerca de 2 anos atrás, eu costumava trabalhar meio período em uma conhecida rede de pizzarias como entregador. Durante o dia, eu tinha um emprego em tempo integral, então o turno na pizzaria era das 18 horas às 0 hora. Eu gostava do trabalho pelo simples fato de ganhar um bom dinheiro, e também era relativamente fácil. No entanto, odiava trabalhar à noite porque era realmente perigoso. Uma noite, recebemos um pedido 30 minutos antes do fechamento para uma entrega na pior parte da cidade. Como meu gerente tinha liberado outro motorista mais cedo, fiquei encarregado de fazer a entrega. Aquela noite estava muito tranquila. Com pressa, saí rapidamente para entregar aquela pizza. Cerca de 20 minutos depois, meu GPS indicou que eu tinha chegado ao local. No entanto, como estava completamente escuro, não conseguia ler o número da casa. Nenhuma das casas tinha as luzes externas acesas, o que aumentava a insegurança. Por segurança, liguei para o cliente e pedi para ele acender a luz da casa. Ele só atendeu na 6ª chamada. Ele me disse que sua casa tinha 2 lixeiras ao lado da calçada e que a luz estava quebrada, então ele não conseguia acendê-la no momento. Comecei a caminhar pelo quintal em direção à porta da frente da casa, presumindo que era ali, mas me deparei com um homem me encarando pela janela. Gritei para ele, mas não houve reação. Ele sequer se moveu para abrir a porta. Comecei a ficar arrepiado e decidi voltar correndo para o meu carro. Liguei novamente para o cliente e disse a ele para sair e pegar a pizza no meu carro. Ele me disse, com uma voz lenta e assustadora, para ignorar seu colega de quarto. Disse que a porta estava destrancada e para levar a pizza para o porão,
pois ele alugava o andar de baixo. Enquanto estava ao telefone, consegui distinguir uma pequena luz vindo da janela. O homem que tinha me encarado antes estava agora ao telefone, falando comigo. Acredito que ele achava que eu não podia vê-lo. Desliguei imediatamente e saí rapidamente. Quando cheguei de volta ao restaurante, todos já estavam fechando. Qualquer reclamação teria que esperar até o dia seguinte. Eu não faria mais entregas em porões e fui para casa, levando aquela pizza para o jantar. Ao longo dos anos, tive alguns empregos de entregador que me deixaram arrepiado. Em um ou dois deles, eu tinha certeza de que seria roubado, e em outro ocorreu uma briga de gangues com armas bem na rua para onde eu estava fazendo uma entrega. Mas essas são apenas situações comuns no trabalho, sabe? É ruim, mas a gente supera. No entanto, houve um único trabalho que realmente me aterrorizou, algo que ainda me assusta só de pensar nisso. Recebemos um pedido de um endereço para o qual nenhum de nós, entregadores, havia feito uma entrega antes. Isso já despertou suspeitas entre nós, pois sempre ficamos um tanto cautelosos ao entregar em um novo local. Muitas vezes, entregas para endereços desconhecidos acabam sendo banidas imediatamente. Às vezes, as pessoas tentam nos enganar para obter pizzas de graça, alegando que demorou mais de 45 minutos para a entrega. Para minha sorte, eu era o próximo da lista para fazer a entrega. Após concluir o pedido e colocar as pizzas no carro, digitei o endereço no meu GPS. Descobri que o endereço estava bem nos limites da nossa área de entrega, praticamente no meio do nada. Percebi que poderia ser uma velha tática, algo que já havia acontecer antes, pedir uma pizza para um local de difícil acesso e depois exigir que seja de graça caso a entrega demore mais de 45 minutos. No entanto, para meu alívio, cheguei a tempo a uma velha estrada de terra. No entanto, meu alívio foi passageiro, pois assim que vi o estado do endereço para onde eu deveria fazer a entrega, fiquei apavorado. A casa estava tão deteriorada que parecia abandonada, como se tivesse sido invadida por moradores de rua para evitar dormir ao relento. Havia uma velha caminhonete enferrujada na entrada, com as rodas tortas devido ao mau uso ao longo dos anos. Aquele lugar era a definição perfeita de uma casa mal assombrada. Não preciso dizer que não estava esperando uma gorjeta generosa. Enquanto pegava as pizzas no banco do passageiro do carro, comecei a ouvir um som estranho, um som de choro baixo. Meus ouvidos captaram o som e imediatamente eu fiquei paralisado, tentando descobrir de onde vinha e o que era. Logo percebi que era o som de um violino sendo tocado, ou melhor, o som de um violino sendo tocado terrivelmente mal. Aquelas notas desafinadas continuaram enquanto eu caminhava pela trilha de terra em direção ao alpendre e à porta da frente. O arrastar de um arco velho de violino sobre cordas secas e desafinadas era arrepiante, com certeza, mas não foi isso que me aterrorizou. Quando bati na porta, o som do gato gritando parou imediatamente. Alguns momentos de silêncio se passaram antes de eu começar a ouvir passos pesados e lentos se aproximando cada vez mais. Não posso ter certeza, mas tenho quase certeza de que pude ouvir alguém respirando do outro lado, com respirações pesadas e forçadas. Enquanto esperava a porta se abrir, o silêncio foi quebrado pelo estalo metálico do destrancamento da porta, seguido por passos apressados do outro lado. Alguém havia destrancado a porta e depois se afastado rapidamente, como se estivesse excessivamente nervoso com a visita. Oi, tenho o seu pedido de pizza aqui, lembro-me de ter chamado, sentindo a tensão aumentar mais uma vez enquanto o silêncio dominava a cena. Vamos, senhor. Uma voz infantil veio do outro lado. Eu queria me virar e fugir naquele momento, mas voltar para a pizzaria sem o dinheiro pelas pizzas certamente resultaria em uma advertência verbal ou escrita do meu gerente.
Eu já tinha recebido uma por chegar atrasado e não podia arriscar outra. Relutantemente, peguei a maçaneta da porta, girei-a e entrei. O interior da casa estava completamente envolto em escuridão, com apenas algumas lâmpadas a óleo fracas me dando uma ideia da disposição dos cômodos. Havia uma figura agachada em um sofá próximo, com o velho violino ao lado. "Tem $15 aqui na mesa, senhor", disse a pessoa com voz de criança, mas eles pareciam muito maiores. Em cima da pequena e empoeirada mesa de café, bem na frente do sofá, havia uma pilha de moedas. Normalmente, eu reclamaria disso, mas, para ser sincero, eu estava desesperado para sair dali naquele ponto. Aceitaria qualquer forma de pagamento. Ao me inclinar para começar a pegar a pilha de moedas com as mãos em concha, comecei a ouvir novamente aquela respiração pesada. Não ousei olhar na direção daquela pessoa, só conseguia ver suas pernas em minha visão periférica, mas mesmo assim percebi o quão anormalmente longas eram. Aquela pessoa claramente não era uma criança. "Desculpe pelas moedas, senhor. Eu as economizei para me dar esse agrado." "É tudo o que tenho", disse a pessoa, e eu a tranquilizei com a disposição mais alegre possível. A última coisa que eu queria era perturbá-la. Coloquei as moedas no bolso, mal contando-as. Eu mesmo daria um jeito de completar a diferença, se necessário. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Ao me virar para sair, agradecendo apressadamente pela compra, eu dei uma olhada rápida no rosto da pessoa, à luz fraca das lâmpadas a óleo. Ela estava terrivelmente queimada, com cicatrizes que se estendiam por seus braços e peito, chegando até seu rosto e cabeça. As únicas características visíveis da pessoa estavam obscurecidas por uma pequena máscara de borracha. A máscara nem sequer cobria todo o rosto, apenas uma pequena porção central que escondia seus olhos, nariz e boca. Tinha um nariz de madeira comprido, parecido com o do Pinóquio, e os pequenos olhos esculpidos eram vazios. Desviei o olhar da máscara, era uma das coisas mais horrendas e assustadoras que já vi. Assim que cheguei à porta da frente, ouvi aquela mesma voz infantil vindo de bem atrás de mim. "Quer ouvir uma música, senhor?" Antes mesmo de ter a chance de responder ou dizer que estava ocupado, a pessoa pegou o velho violino ao lado e começou a tocar uma melodia. Embora as cordas estivessem quase completamente desafinadas, eu comecei a reconhecer a melodia que eles estavam tentando tocar. Era aquela música. "Se você vai ao bosque hoje, pode ter uma grande surpresa. Se você vai ao bosque hoje, é melhor ir disfarçado." Voltei correndo para o banco do motorista do meu carro antes mesmo de conseguir dizer não. Saí dali em disparada, tentando ligar o motor o mais rápido possível. Não acho que aquela pessoa tinha a intenção de me machucar, certamente não estava em tanto perigo quanto quando aqueles idiotas querendo sangue decidiram se enfrentar bem na minha frente. Mas algo sobre aquela cena ainda volta à minha mente quando estou deitado na escuridão, tentando dormir. Algo que significa que eu nunca mais farei outra entrega lá. Eu desisto antes de ter que voltar. Eu tirei um ano sabático antes de começar a universidade e eu recomendaria muito para todos aqueles que têm dúvidas sobre o ensino superior ou estão repensando sua escolha de curso. Arranjar um emprego e enfrentar a rotina diária realmente me ajudou a crescer como indivíduo. Em outras palavras, trabalhar por salário mínimo é terrível e eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de ficar preso em um emprego sem futuro como esse. Toda a experiência me deixou com vontade de conquistar um lugar melhor na sociedade, mas o que se pode esperar sendo um entregador de pizzas? Eu sei, com certeza, que é um dos empregos mais devastadores para a alma que uma pessoa pode ter, cheio de armadilhas trabalhistas como ter que pagar pelo próprio combustível,
ter o salário reduzido por atrasos na entrega e ser tratado como um criminoso pelo gerente do local. Honestamente, não posso reclamar muito, embora meu pai tenha me ajudado com as finanças para comprar um carro barato de segunda mão e até me deu uma mão para colocar o velho e enferrujado veículo em ordem de funcionamento. Talvez eu tenha escolhido ser entregador de propósito para colocá-lo nessa posição, mas essa é uma história para outra hora. O dono que me deu o emprego era um cara legal, um curdo que havia escapado do Iraque de Saddam nos anos 90. Ele veio para cá com pouco mais de 100 libras no bolso, mas quando comecei a trabalhar para ele, com certeza valia mais de 1 milhão. A maior parte do dinheiro dele devia estar investida em vários negócios de comida para a viagem, mas o fato de ele dirigir um BMW branco novinho em folha dizia tudo. O cara continuava muito humilde, sempre se lembrava do seu nome, inclusive do nome da sua família. Como eu disse, um cara legal. No entanto, o cara inglês que ele contratou como gerente não era tão legal. Na verdade, eu diria que ele era um completo idiota. Bom no trabalho, não me entenda mal, o lugar funcionava como um relógio, mas o cara tinha pouquíssimas habilidades sociais e sempre irritava os funcionários. Havia várias situações, como quando ele descobriu que um dos entregadores estava perdendo pizzas, fez uma investigação e descobriu que ele estava entregando para o mesmo endereço repetidas vezes. Cada vez ele inventava uma desculpa diferente, dizendo que havia deixado a caixa cair ou que alguns adolescentes a tinham roubado, mas na verdade ele estava entregando as pizzas na casa de um amigo. Ele foi demitido, mas nós, os entregadores que ficaram, sentimos o peso disso. Ele instituiu uma política em que qualquer pessoa que não entregasse um pedido teria o mesmo valor deduzido do salário, não o custo para o negócio, mas o valor total da venda, consideravelmente mais do que o custo dos ingredientes de qualquer pizza. Ficamos revoltados, mas, não sei, era isso mesmo. Foi assim que quase acabei invadindo a casa de alguém em uma noite tentando entregar sua pizza. Dirigi até o endereço da entrega no meu carro velho, um volume ao, ouvindo o roronar do motor recém-consertado como um sonho. Era uma das minhas últimas entregas da noite, com o horário limite sendo 23 horas. Eu tinha aquele tipo de empolgação de segunda chance, sabendo que logo estaria livre do trabalho. Ainda cantando junto com o rádio do carro, parei em frente a essa grande casa vitoriana de 3 andares. Peguei a bolsa térmica do banco do passageiro e segui até a porta da frente. Nessa hora da noite, as gorjetas costumam ser generosas, as pessoas ficam muito felizes em receber comida quente, especialmente quando estiveram consumindo um certo tipo de tabaco, se é que você me entende. De qualquer forma, assobiei para mim mesmo, batendo na porta da frente dessa velha casa. Bati de novo, batendo mais uma vez. Passou cerca de 1 minuto e percebi que ninguém estava respondendo. Deve ter sido algum tipo de engano, pensei comigo mesmo. Voltei para o carro para verificar as anotações de entrega e ter certeza de que eu estava no endereço certo. É aí que surge o problema. Não consegui distinguir se a pessoa que escreveu havia colocado um 1 ou um 7. Decidi que deveria ser um 1. A coisa sobre o Reino Unido é que não temos números de casa tão longos quanto as pessoas nos Estados Unidos têm, então eu estava 90% certo de que era a casa certa, mas 100% preocupado que teriam 20 libras deduzidas do meu salário já escasso. Então, comecei a tentar entregar essa maldita pizza. Lambi a porta da frente, bati nela mais uma vez, apenas para garantir, e decidi levar as coisas um passo adiante. Comecei a gritar o alô, tem alguém aí, através da abertura retangular da caixa de correio de latão. A única coisa que ouvia como resposta era o miado de gatos, uma quantidade enorme de gatos. Senti um cheiro absolutamente horrível de algo verdadeiramente repugnante. Suponho que os gatos significassem muitas caixas de areia cheias, nojento, mas verdadeiro. Fui até a janela da sala de estar, a poucos metros da porta da frente.
Havia uma pequena fenda na cortina onde eu podia espiar, quase sem conseguir ver se alguém estava em casa. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que pedem uma pizza quando nem estão em casa, achando que serão rápidas o suficiente para chegar em casa antes de ela chegar. Mas, quando olhei, vi algo que ainda consigo ver quando fecho os olhos às vezes. A sala estava mal iluminada, apenas o cinza cintilante do estático da TV iluminava o interior. Demorei alguns momentos para perceber o que realmente estava vendo. Eu podia ver um sofá que estava absolutamente cheio de felinos, quero dizer, cada centímetro estava coberto de gatos, uma verdadeira legião de pequenas bolas de pelo ao redor, tentando saltar e se juntar aos seus amigos festivos. Sim, é isso mesmo, festivos, porque em cima desse sofá jazia o corpo morto de sua antiga dona. Seus gatos mal esperaram o corpo esfriar antes de se aglomerarem por cima dela. Eu podia vê-los arrancando seus olhos e mastigando seus lábios. Estavam rasgando todas as partes macias, em qualquer lugar que não estivesse coberto de roupas era um mar de sangue e carne dilacerada. Seus próprios gatos estavam comendo ela bem na minha frente. Liguei para a polícia quando voltei à loja, dando o dedo do meio para o maldito gerente quando ele tentou me interromper, fornecendo todos os detalhes para a atendente. Eles me agradeceram por informá-los e acabei lendo sobre tudo isso em um site de notícias local na manhã seguinte. O gerente tentou descontar meu salário pela não entrega, mas quando ele me disse isso, eu simplesmente pedi demissão na hora. Grande reviravolta, o dono curdo me ligou no dia seguinte para perguntar se eu estava bem depois de testemunhar aquela coisa horrível e, mais importante, para me oferecer meu emprego de volta. Ele conversou com o gerente sobre como foi injusto tentar me descontar, ele apoiava a política até certo ponto, mas nunca em um caso como esse. Aceitei o emprego de volta, mas tinha um favor para pedir a ele. Eu estava procurando um emprego melhor, mas precisava de uma boa referência. Eu tinha 18 anos e nunca tinha trabalhado antes, conseguir referências era um pesadelo. Ele prometeu me dar uma ótima referência. Acabei conseguindo uma entrevista em um escritório de advocacia para trabalhar como aprendiz jurídico, com baixo salário, mas não sem salário. Isso foi exatamente o que eu precisava para garantir um lugar em um curso de direito na Universidade de Newcastle. No final das contas, acho que o cara me elogiou como se eu fosse algum tipo de prodígio. Vou me formar no próximo ano. Ah, e por pura sorte, o que eu achava que era um acabou sendo um 7 no final. Que coisa infeliz eu tropecei.